Ficou faltando, a gente resolveu o exercício da página 60. Pega aí a página 60. Por gentileza, a página 60. Acompanha comigo, pega, tá? Pega o livro aí, não deixa a Sônia falar sozinha, não deixa somente eu ler. É como se estivesse na Página sala de 60, aula. livro 4? Não, livro 5. Livro 5. Ah, então estamos avançando. Livro 5. Pega aí. É como se você estivesse na sala de aula, sua mochila do lado, seu caderno, seu lápis, todo arrumadinho, ó. Minhas coisas já fica tudo aqui, tudo Nem separado. tanto. Ó, a Regis chegando. Todo A mundo... número 1, professora? Hã? A número 1? Isso. Porque a número 2 a gente já fez, tá? A número 2 a gente fez na aula passada. Ficou faltando a 1, ficou faltando a 3, a 4, a 5. Aí a gente encerra esse assunto e a gente vai começar a acústica. Vocês vão adorar a acústica. É um conteúdo simples que vocês viram. Não, vocês devem ter visto em ciências, porque o livro do 9º ano deu uma mudada. No 9º ano já viu acústica lá, já, vocês sabiam? Esse conteúdo que vocês estão vendo, eu já dei esse conteúdo no 9º ano do mesmo jeitinho. Ah, para vocês verem. E vocês não teve, né? Vocês não tiveram, vamos falar certinho, vocês não tiveram esse conteúdo. Oi, eu tava falando de você, Regis. Tá tudo bem com você, minha linda? Tá tudo bem? Fala comigo se tá tudo bem. Tá tudo bem? Escreve aí. Então tá. Não tá tudo bem? Tá tudo bem, bem, bem. Ó. Deixa eu trocar de câmera. Isadora, Cris. Isadora, como hoje chegando? Deixa eu esperar ela chegar. Professora, só foi a senhora falar coisa de na natureza, essas coisas. Minha mãe falou que aqui em casa a comida hoje vai ser lasanha de berinjela. Ô, professora, que isso? Lasanha de berinjela. Aí é maldade, cara. Isso aí não é só Gente, lasanha, é maldade. gostoso! Pior que é gostoso, cara. Eu não vou negar, não. É gostoso. Não é ruim, não. Gostoso! Acho que eu comi no restaurante ou na casa de uma amiga da minha mãe. Muito gostoso. É uma delícia. Tem, ó, quem não experimentou, ô, Iegros, para quem não, manda receita. Tem o grupo do 2º ano, fala para sua mãe compartilhar a receita, para vocês terem receitas saudáveis, poderia colocar isso no grupo. Tirar a foto da lasanha depois de pronta, né, para dar vontade, dar água na boca aí do pessoal, para começar a comer saudável. Já coloca sua mãe no grupo aí. As receitas da sua mãe. Coloca as receitas da sua mãe no grupo, sério? Pior que ela tem cada receita, uma mais doida que a outra, mas pior que fica gostoso no final. Então, Ave Maria. Ó, lasanha de berinjela. Coloca a receita no grupo, tira a foto aí do prato, tira a foto da lasanha e deixa esse povo aí, ó, na hora do almoço, com água na boca. Pra todo mundo comer saudável. É assim que começa, gente. Ele pensa que comer saudável é ruim, não é? Tá? Por gentileza, fala para sua mãe fazer isso, mandar a receita e tira a foto aí. Isso, depois eu quero saber quais foram os comentários no grupo, viu, Iegros? Quero saber, porque é uma delícia. Ó, a Sônia fazendo maldade. Ai, credo. Bora lá. Deixa eu trocar de câmera e vamos para o nosso exercício. Aqui, o primeiro exercício. Eu vou ler, é um exercício do ITA, gente. Agora que eu tô vendo, ó. Ele fala bem assim, uma corda de comprimento igual a 0,5. Deixa eu pegar uma lapiseira, eu vou riscando aqui. Ó, de comprimento igual a 0,5 metros. A uma frequência de 4 Hz. Propaga-se em uma superfície líquida. Estabelece-se um eixo X ao longo do sentido de propagação. No tempo t igual a 0, observa-se uma partícula na origem do sistema de coordenadas. Qual o valor da coordenada x dessa partícula decorridos 10 segundos? Então, ele está na posição de 0,5 metros, a uma frequência de 4 Hz. Aí ele coloca a posição 0,
Posição 20, 0,125 metros, 8 metros e 2 metros. Eu coloquei bem aqui. Onda não transporta matéria. Onda transporta o quê? E você vai responder para a Sônia. Transporta o quê? Transporta energia. Uma onda, ela não transporta matéria, ela transporta energia. Então, no eixo X, meu eixo X não vai mudar. Meu eixo X não vai mudar, porque essa onda não vai transportar matéria, ela só vai transportar energia, então a posição dela não vai mudar. Ou seja, qual é a resposta correta? 0 metros. Vocês acreditam nisso? Olha o que o Ita fez. Gente, isso aqui é uma pegadinha de mão cheia. Essa daqui é pegadinha. E é o Ita, eu nem tinha visto. Vocês entenderam por quê? Não entendi, professora. Ó, deixa eu mostrar a cara que eu vou explicar isso aqui. Se eu tenho... Deixa eu ver se eu acho algum fio aqui. Não tem. Espera aí que eu vou pegar um fio. Deixa eu dar uma arrumadinha. Suponhamos que você tem uma corda. Aí eu vou fazer isso aqui. Ó. Tem uma onda? Tem uma onda. E daí, esse fio aqui, o que acontece? Esse fio, Isabela, ele ficou mais grosso, mais fino de algum lado quando eu comecei a movimentar. Ó, depois que eu comecei a movimentar, as partículas daqui, elas foram para lá? Ou ele tá do mesmo jeito? Tá com a mesma espessura? Acho que tá do mesmo jeito. Então, se ele tá do mesmo jeito, na hora que eu tô balançando aqui, a minha onda está transportando energia, não está transportando matéria. Se ela estivesse transportando matéria, as partículas aqui da ponta do meu fio iriam engrossar do outro lado, porque eu estou fazendo movimento para lá, minha onda está indo para cá, nesse sentido aqui. Então, aqui era para ficar fininho, aí ia ter um deslocamento da partícula e aqui ia ficar grossão. Mas isso não acontece. Porque não tem transporte de matéria, tem transporte de energia. Então, quando ele coloca assim, uma onda de comprimento, ó, comprimento, suponhamos, aqui 0,5 metros. Vamos colocar aqui o que está acontecendo no exercício. Com uma frequência, eu estou balançando com uma frequência de 4 Hz. Ó, estou balançando com uma frequência de 4 Hz. Por acaso, a posição X, a partícula da posição X, que é nessa horizontal, está sendo modificada? As partículas estão se deslocando de um ponto para o outro? Não, está transportando energia. Então, essas partículas não saem do lugar. O que está saindo é eu que tenho energia, que eu tomei o meu batido hoje, tenho energia no meu corpo, vou transferir energia para essa corda e essa energia vai provocar o quê? Esse movimento ondulatório. Então, está tendo um transporte de energia, não está tendo transporte de matéria. Por isso, ela não vai sair do lugar, as partículas. Ela vai ficar a 0 metros. Agora, deu para entender? Sim, professora, obrigada. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Bom dia, Pedro. Pedro chegou depois. Bom dia, professora. Então, a número 1, 0 metros. Mas é uma pegadinha muito bem feita, gente, essa questão do ITA. Porque eu, assim, a princípio, como tem os valores, e eu não leio direito o exercício às vezes para poder resolver, vou direto nos valores, assim, ó, eu ia tentar calcular. Daí você tem que ler bem mesmo, tem que ler em detalhes. Porque ele fala lá no final o seguinte, qual o valor da coordenada X dessas partículas? Ó, dessas partículas, as partículas não se movem
As partículas não saem do lugar. Então, a palavra-chave aí é a partícula. Professora, se não tivesse partícula, aí daria para calcular, porque daí, se não tivesse partícula, ele estava falando de energia, mas ele especificou partícula. A partícula não sai do lugar. Bem interessante. A última palavra, não, a penúltima, lá no finalzinho, que ele vai colocar a palavra partícula aí, daí. Quem prestou atenção nisso, mas eu acho que eu não iria prestar muita atenção, não, com sinceridade. Se tivesse uma prova. Agora, o exercício 3. O exercício 3, deixa eu mostrar para vocês. Como que é esse exercício 3 aqui? Exercício 3 é esse aqui. Eu já até coloquei aqui o delta x, x menos 1,5. Ele fala bem assim. A figura a seguir mostra... Deixa eu ficar mais para cá, que eu vou ler pela câmera igual vocês. Ó. A figura a seguir mostra dois alto-falantes A e B, separados por uma distância de 2 metros. Os alto-falantes estão emitindo ondas sonoras em fase, ou seja, se é crista com crista, vale com vale. Daí ele coloca uma frequência de 0,8 kHz. Quilo significa 1000, tá? Aí tá vendo que eu já risquei, ó? O ponto P mostrado na figura está a uma distância de 1,5 metros do alto-falante A e a uma distância x de pelo menos 1,5 metros do alto-falante B. Ai, tá doendo meu braço. Supondo que a velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo e a distância x mínima do alto-falante do ponto B ao ponto P, para que esse ponto seja um ponto nodal, Aí ele coloca essa figura aqui. Aqui ele coloca 1,5 metros, aqui ele coloca x, e nesse x eu coloquei um ponto de interrogação. Ele já deu qual fórmula que a gente vai utilizar. Na aula passada, eu mostrei para vocês essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui. Então, esse delta x, suponhamos, é um x final menos um x inicial, igual a n. N é o número de ventres, lambda, o comprimento de onda, dividido por 2. Então, o que ele pede? Um desses x aqui, que é para você calcular. Então, eu vou utilizar essa fórmula. Tem outra fórmula também que a gente vai utilizar em um exercício, depois eu vou falar para vocês, que é essa daqui, ó. Porém, eu não vou cobrar, tá? A gente vai resolver esse único exercício. Se caso tiver alguma coisa lá na tarefa online, vocês resolverem. Mas essa fórmula aqui já coloca não no seu livro, porque eu não vou cobrar. Por que a Sônia não vai cobrar? Porque isso aqui é pouco cobrado, tá, gente? Então, bora lá. Então, eu já sei que a fórmula que eu vou utilizar, exercício 3. No exercício 3, que está na página, para quem chegou depois, página 60. Página 60. Eu vou utilizar o seguinte. Delta x é igual a n lambda sobre 2. Professora, ele não falou nada desse n. Se ele não falou nada desse n, esse n vale quanto? 1. Então, eu só vou usar quem? X lambda sobre 2. Quem é esse x? Esse delta x? Eu tenho essa distância aqui, eu tenho duas distâncias, ó. Eu tenho essa distância aqui, essa minha distância aqui, também é x. E essa aqui é outro x. Se eu estou querendo delta x, vai ser x menos 1,5.
que é delta? É a variação de x. Professora, mas aqui não tinha isso, a gente utilizou só esse 15 aqui, ó. Porque eu estou analisando uma única onda. Aqui eu tenho duas ondas sonoras, ó. Um alto-falante aqui e outro alto-falante aqui. Esse alto-falante aqui, a distância dessa minha onda é 1,5, mas essa outra aqui eu não sei, e é essa outra que eu quero descobrir. Então, eu tenho que pegar o ΔX, eu vou utilizar x menos 1,5. Aqui é uma única onda. Então, se fosse nesse caso, eu iria usar só o 15 metros. Aqui eu tenho duas frentes de onda. Então, eu vou pegar essa menos essa. Não, desculpa, essa menos essa. Professora, por que eu vou utilizar x menos 1,5? Porque se eu for olhar aqui, ó, essa distância aqui é maior do que essa. Então, eu tenho que pegar x, essa daqui vai ser maior, menos 1,5. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? O Não. que você fez com o N? O N, ele não fala nada do N. E fora que ele fala bem aqui, blá, 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 blá. Dois alto-falantes separados por uma distância estão em fase. Então, eu tenho uma interferência ou construtiva ou destrutiva. Esse N vale 1. Porque eu tenho uma única onda aqui, ó, vai formar, eu estou analisando só esse ponto de onda. Aqui não, aqui eu vou contar os ventres, ó. 1, 2, 3. Eu tenho 3 ventres. Aqui não, aqui eu vou ter um único ponto aqui, ó. Um único ponto de encontro. É como se eu tivesse um único ventre. Então, esse N vale quanto? Vale 1. Se eu não tenho um desenho desse jeito, e se ele não fala nada do número de ventres, significa que vale quanto? 1. Se eu não tenho um desenho desse jeito, porque desse jeito é para contar, ó, 1, 2, 3 ventres. Aí eu iria colocar 3 aqui. Nesse outro caso aqui, vai ter uma única onda. E fora que no exercício aqui, ó, no enunciado, ele não falou nada desse N. Se ele não falou nada e o desenho não mostra nada, quanto que vai ser esse N? 1. 1. Tudo, olha, é engraçado. O Mohamed, gente, deixa eu falar com vocês. O Mohamed falava assim, os casos mais complicados da física, quando não te dão quase nada para você resolver, ou dá 0 ou dá 1. E é fato. Mohamed sempre falava isso, professor de física também. Excelente professor. Ó, aí bora lá. Lambda sobre 2. Só que tem um problema. Nós não tem esse dito cujo do lambda. Como é que eu vou descobrir o valor de x se eu não tenho lambda? Dá para eu conseguir lambda? Dá para eu conseguir lambda. Através de qual equação? Que essa equação, eu vou falar bem a verdade. Coloque assim lá no seu coração, no fundinho do seu coração, porque essa equação é assim, de todas as equações que eu falei durante o ano, essa é a mais importante. De verdade verdadeira. Se existe verdade verdadeira, que toda verdade é verdade. Ó, V lambda F. A possibilidade dessa coisa cair no Enem, gente, é grande. Aí, a velocidade. Eu já tinha até riscado, ó. A velocidade, 340 metros por segundo, que é a velocidade do som. 340 metros. Lambda eu não tenho, que é o que eu quero descobrir para jogar aqui na minha equação. Por que só não foi aqui primeiro, professora? Eu estou pensando como vocês. Porque às vezes vocês não começam, pegam a fórmula e daí falam, mas eu não tenho isso. Aí vocês façam o cálculo na lateral e encontrem, tá? A frequência eu tenho. Tá certo que é a frequência. Aqui. Frequência 0,68 kHz.
Quilo é 1000. Então, aqui eu tenho que colocar 0,68 vezes 10 ao cubo. Esse 10 ao cubo é do quê, professora? É o quilo. Quilo é 10 ao cubo. Quilo é 1000. Logo, isso aqui vai ficar, isso aqui, vezes 0,68 vezes 1000, isso vai dar 680. Vou deixar aqui, passo a passo. Lambda, então, será 340 dividido por 680. Perceba que 34 mais 34 é 68. Então, aqui 68 é o dobro de 34. Então, isso aqui vai dar meio. Meio, 0,5 metros. Então, encontramos aqui o nosso comprimento de onda. Agora, vamos jogar para cá. Voltar aqui. X menos 1,5, 0,5 dividido por 2. A metade de 0,5, 0,25. Agora, isso aqui está subtraindo, vai para lá, somando. E vai dar quanto? Responda para a Sônia. 1,75? Aham, 1,75. Então, um lado aqui vale 1,5 e aqui 1,75. Claro que tem que ser maior, porque olha o comprimento disso aqui. É maior do que esse daqui. Aí, resolvemos. Quem gosta de tirar o Deixa eu só print, copiar, peraí. Tá. Mas Regis sumiu o fone. Ei, Regis. Tá tentando achar. Leal chegando. Professora, Fala. só avisando que daqui a pouco eu vou ter que sair, tá? Tá, mas não é nada grave não, né? Não, é porque eu tenho um compromisso mesmo. Não tem importância não. Obrigada. Agora vamos lá no exercício. Pode? Quem já copiou? Já copiou? Não, mas pode ir para não. Não, vou esperar. Tá. Vai terminar, só me avisa. Vou beber uma água enquanto isso, porque eu já tô com sede, gente. Vocês estão com a sua garrafinha de água do lado aí? Bom dia, Não. Leal. Minha cozinha é bem aqui perto, eu vou rapidão. Às vezes. Deixa a garrafinha, beber água. 3, subiu 4. Ah, o 4 é teoria. Não tem cálculo nenhum. Amém. Pode ir. Pode ir? Ó, Pode. Valeu. colocar. Fica até bom para eu ler. Ó. A figura a seguir é uma representação esquemática de propagação de ondas na superfície da água de um tanque com profundidade uniforme. No sentido indicado pelas setas A e B, é um obstáculo contendo uma fenda. Então, eu olhei para esse exercício, eu já sei qual fenômeno que é esse. Como é que chama esse fenômeno? Quem responder ganha ponto. Que fenômeno que é esse? Tá na ponta da minha língua, não é reflexão, cara. Refração? Dispersão, professor. Dispersão? Não. Ah, Uma dica. Quando algo é onda, ela tem que obedecer esse fenômeno. E se ela não obedecer esse fenômeno, não é onda. Esse fenômeno prova que alguma Difração. Difração.
Acertou. Yeah. Difração. Deixa eu anotar aqui. Agora eu tenho um caderninho que eu faço perguntas, tá? E as perguntas valem ponto, gente. Ponto extra. Boa. Ó, sério, meu caderninho aqui já tá... Difração. Deixa eu escrever aqui bem grande agora. Difração. Na difração, o que vai acontecer? O que é difração? É o poder que a onda tem de espalhar ou contornar obstáculo. Esse fenômeno é chamado de difração. Só pode difratar alguma coisa que é onda. Se não é onda, não pode difratar. Aí o que acontece aqui? Quando essa frente de onda ela passa por essa fenda aqui, ela não altera a velocidade, ela não altera a frequência. Então, no fenômeno de difração, não há alteração nem da velocidade e nem da frequência, tá? Aí, bora lá. Vamos ler o que ele diz. Diante do que Sônia falou. Aí você vai responder qual que é a alternativa correta. Na região 1 é essa, região 2 é... Deixa eu enxergar, gente. Região 1 é essa, região 2 é essa. Ó, na região 1, V e F, velocidade e frequência, são maiores do que na região 2. Na região 1, velocidade e frequência são menores que na região 2. Na região 2, frequência é maior e velocidade menor do que na região 1. Na região 2, frequência é o mesmo e a velocidade é maior do que na região 1. E nas regiões 1 e 2, velocidade e frequência têm os mesmos valores. Qual é a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Qual é a alternativa correta? Quem responder também ganha ponto. Vai lá. Tenta, meu povo, tenta. A, B, C, D ou E? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Acabei de falar. Letra E. Letra E. Menegatti respondeu. Menegatti, você falou. Menegatti, deixa eu escrever aqui. Menegatti também acertou. Anotando no caderninho. Ó. Então, é a letra E, porque não tem alteração nem da velocidade e nem da frequência, tá? Gente, de vez em quando eu vou fazer isso. Vocês gostam? Ganhar ponto assim extra? Pode ser. Ponto é ponto, né? Aí todo mundo participa. Pode responder, aí, coloca A, chuta alguma coisa, tá? Ó, aqui. Essa daqui, gente, essa questão, eu vou resolver, porque a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Eu vou escrever questão 5 aqui. Lambda é igual a 2y vezes dzinho dividido por n vezes dzão. Eu vou fazer essa fórmula, mas eu, na prova, vou cobrar essa fórmula? Não. E por que, Sônia, que você não vai cobrar essa fórmula? Gente, porque essa fórmula, a probabilidade dela cair é quase zero. E agora essa daqui, a probabilidade dela cair é altíssima, como já caiu muitas vezes no Enem. Então, essa daqui eu vou cobrar? Não, só vou fazer o exercício. Não vou focar nessa fórmula. Eu vou ficar falando da importância dessa daqui. Essa daqui, sim. Porque senão, gente, é tanta fórmula. É fórmula da professora Sônia, é fórmula do professor Beneboy. Aí, quando eu enfatizo e falo para você, essa daqui é importante, você tem que guardar aí, ó, na sua mente, no seu coração, é essa daqui. Essa daqui eu não vou cobrar, não. Tá?
Então, é só para vocês ganharem ponto, fazerem a atividade online, mas não vou cobrar. Aí, o que ele fala? Bora lá ler o exercício. Ele fala assim, vou tirar aqui, senão eu mancho tudinho. Por meio de franjas de interferência, é possível determinar características da radiação luminosa, como comprimento de onda. Considere uma figura de interferência devido a duas fendas separadas de uma distância dzinho de 0,1 milímetro. Aí, aqui eu tenho dzinho, aqui eu tenho y e aqui eu tenho dzão. Dzinho, y e dzão, como mostra a figura. Aí ele fala, o anteparo em que as franjas são projetadas fica a uma distância dzão de 50 centímetros. Observe, aqui está em milímetros e aqui está em centímetros. Vai dar um trabalho lascado para ter que colocar todo mundo em metro. Aí ele coloca, das fendas, admitindo-se que as franjas são igualmente espaçadas e que a distância entre duas franjas claras consecutivas, aí ele coloca a distância entre uma e outra, aqui na minha figura de interferência, é de 4 milímetros. Então, aqui, ó, aqui é a minha figura de interferência e a distância entre uma e outra é esse y que vale 4 milímetros. O comprimento da onda da luz incidente em nanômetros, olha lá, gente, em nanômetros é igual, nanômetro, o que é nanômetro? É 10 nanômetro, não tem nanotecnologia, é uma tecnologia da casa de 10 a menos 9 metros. Isso aqui é nano, 10 a menos 9. Deixa eu colocar. Agora, é só escrever e aí colocar as coisas no seu devido lugar. Ó, dzão, 50 centímetros. Eu tenho que transformar 50 centímetros em metros. Como é que fica? Eu gosto de fazer assim, gente. Quando eu quero converter, converte, Senhor, centímetros para metros, é só multiplicar por 10 a menos 2. Já fiz a conversão. Multiplico por 10 a menos 2, saiu de centímetros e foi para metros. Aí, a mesma coisa, o dzinho, 0,1 milímetro. De milímetro para metro, é só eu pegar esse valor e multiplicar por 10 a menos 3. Ó, de centímetro para metro, multiplico por 10 a menos 2. De milímetro para metro, eu multiplico por 10 a menos 3. Depois tem o y, que é 4 milímetros, que vai dar 4 vezes 10 a menos 3 metros. O N, não fala alguma coisa do N? Não fala, na figura não fala. De novo, e não olha, fala. Ela está se encontrando em um único ponto. Ah, vai ser 1. 1. Então, N vale 1. Aí eu vou colocar em prática essa fórmula aqui. Vou resolver em verdinho. Lambda 2y vezes dzinho dividido por n vezes dzão. Então, meu lambda será 2 vezes y, 2 vezes 4 vezes 10 a menos 3, vezes dzinho 0,1, vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 1 vezes dzão, que é 50 vezes 10 a menos 2. Aqui, 2 vezes 4, 8.
8 vezes 0,1 vai dar 0,8. Zero vírgula 8, aí, conserva a base e soma os expoentes. Conservando a base, menos 3 com menos 3, menos 6. Dividido 1 vezes 50, 50. Vai ficar 50 vezes 10 a menos 2. Manda isso aqui para cima. Esse menos 2, quando eu mando para cima, ele fica o quê? Positivo, ele muda de sinal. Vezes 10 a menos 6, vezes 10 ao quadrado. Dividido por 50. 0,8 dividido por 50, gente. Calculem aí. Vai dar 16, né? Não. 0,016. Aqui, menos 6 com mais 2 vai dar menos 4. Só que não tá ainda o 10 a menos 9, que é em nano. Então, esse valor aqui, o meu expoente, tem que estar a menos 9 para eu substituir por essa letra N aqui, que significa nano. Daí, ó, 1, 2, 3, vai dar 7. Ó, vou fazer passo a passo. Se eu pegar 3 casas aqui, eliminando essa vírgula, vai aumentar, vai ficar menos 3 aqui. Então, vai ficar 16 vezes 10 a menos 7. Se eu aumentar mais 2 casas aqui para frente, aí vai ficar menos 9 aqui. Tudo bem? Esse arranjo matemático aqui. Agora, Tá, entendi. isso aqui, 10 a menos 9 metros, isso aqui é o meu nano. Então, nano é 10 a menos 9. Então, eu vou substituir esse 10 a menos 9 por N metros. Nanômetros. Chegamos. Mas é um tipo de... você fala essa parte aqui? Sim. Quem tem Eu tô confuso. Espera aí. Vou fazer de novo. Vou fazer a chamada, meu Deus do céu, fazer a chamada e eu volto. Eu tenho 5 minutos. Aí eu faço a chamada, já me livro da chamada. Vou mostrar a minha cara. Aí eu volto nisso aí. Porque eu particularmente, eu adoro trabalhar com expoente. Potência de base 10, que facilita o cálculo. Não tá aqui. Deixa eu só arrumar lá, gente. Pode ter saído do sistema. Deixa eu deixar tudo arrumado. Para não perder tempo. Eu já perdi uns 10 segundos. O bom é que a chamada de vocês é rapidinho. A Alicia tá aí, a Amandinha tá aí, Daniel tá aí, Gabriela Menegatti tá aí, Guilherme Augusto não está, Isabela Testa também tá, Diego, Isabela, Isadora Cristina, Isadora Regina não, José tá, Leal tá. Professora, eu tô aqui. Quem que tá aí? Cristine, professora. Cristine. Mas então, Cristina, eu falei que tá. Regina, que eu falei que não tá. Desculpa. Eu falei, a Comoage tá aí, até na hora que você entrou. Ó, aí, Leal tá, Regis tá, Guzmão não está, Matheus tá, os 2 Matheus, Pedro também tá, Sara não, né, gente? Nenhuma das Saras, né? E o Wesley tá, correto? Correto, né? Aqui. Eu tô boa de memória? Tô boa de memória já, graças a Deus. Deixa eu voltar lá, o pessoal do nono já tá batendo a porta.
Vou pegar mais folha aqui, gente. A parte da matemática. E vale a pena a gente trabalhar isso aqui, porque eu acho que facilita, né? Né, gente? Né? Uma coisa é eu, né? Eu sempre gostei. Então, para mim, facilita o cálculo. A primeira coisa que eu coloquei lá foi isso aqui, colocar a conta. 0,8 vezes 10 a menos 6, dividido por 50 vezes 10 a menos 2. Você pode fazer o seguinte, tem uma regra lá, quando as duas potências, elas estão sendo, existe uma operação de divisão, você subtrai os expoentes. Porém, eu não gosto de trabalhar com essa regra, eu gosto de trabalhar o seguinte, eu mando para cima, ele muda de sinal. Ó, tá aqui embaixo, não tá? Quando eu mando ele para cima, a paga dele é ele mudar. Se era loira, fica morena. Então, se ele é menos 2, ele vai ficar mais 2. Então, vou só mandar para cima. Tudo bem até aqui? Ó, ele era negativo, se torna positivo, porque ele estava embaixo, eu mandei ele para cima, só isso. Aí, o que que a Sônia fez? Ó, menos 6 com mais 2 vai ficar menos 4. Ó, conserva a base e soma os expoentes. Menos 6 com mais 2, menos 4. Vou fazer essa divisão. Essa divisão aqui dá 0,016. 0,016 vezes 10 a menos 4. Eu vou andar com a vírgula, ó, para esse lado aqui, ó. Vou andar quantas casas? 1, 2, 3 casas. Se eu vou andar para esse lado, essas 3 casas é menos 3. Então, eu vou somar. Daí eu já comecei a entender. Vai ficar 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou tirar agora essa vírgula e esses zeros. Então, vai ficar lambda 16, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3. Então, ficou 10 a menos 7. Só que lá no exercício ele quer 10 a menos 9. Para ele ficar aqui menos 9, eu tenho que aumentar 2 casas aqui, ó. Se eu aumentar 2 casas aqui, eu posso escrever a menos 9. Por que que eu posso escrever a menos 9? Quem é esse menos 9? Vou reescrever aqui. 16 vezes... Quem é esse menos 9? Vou colocar de que forma que eu posso escrever aqui. Vai ficar mais fácil. Eu estou aumentando... Não, tirar isso aqui. Eu estou aumentando 2 casas aqui, eu tenho que aumentar 2 casas aqui. Era menos 7, vai ficar menos 9. Porque se eu voltar... Se eu tirar 2, menos 2 aqui, ó, vou escrever assim... 7 mais 2, 9. Menos 9. Se eu pegar isso aqui e vou querer eliminar 10 a menos 2, eu tenho que andar com 2 casas para cá, para colocar a vírgula. Aí eu retorno 16 vezes 10 a menos 7. Então, se eu acrescentar 2 zeros, vai acrescentar 2 casas aqui nesse 7. Aí vai ficar menos 9. Tudo bem? Agora deu para entender? Deu. E fala, ó, muito obrigada por perguntar, de todo o coração, muito obrigada por perguntar. Quem tiver dúvida, mesmo, a professora Sara já explicou, mas se eu estiver resolvendo alguma coisa assim, se tiver alguma dúvida na matemática, fala comigo, tá? Não pode ficar com dúvida. Por favor, tenha coragem de perguntar.
Não interessa o quê. Sônia tá aqui para te ajudar, tá? Deixa eu me despedir de vocês. Ai, deixa eu tirar aqui, senão eu não vejo todo mundo assim. Aí, então, ó. Beijo para vocês, bom final de semana para vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado, cheio de saúde e paz para toda a sua família, tá? Você também, claro, meu querido. Tchau, gente, tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau. A Amandinha experimenta a fruta, viu? Pode deixar, professora. Eu quero saber, eu vou pegar no seu pé agora, pode deixar, experimenta. Ai, Deus.